Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou o Rafael Rocha, analista de ações internacionais aqui no Dica de hoje. E hoje eu quero fazer um vídeo bem direto ao ponto. Vou responder a seguinte pergunta: por que as ações de tecnologia dos Estados Unidos estão caindo tanto nesse ano? A gente tem aí Nvidia caindo 50%, Amazon caindo 44%, Salesforce 42%, Google, Microsoft, mais 20% cada, Apple 16% de queda nesse ano. Então, nesse vídeo eu vou responder essa pergunta. E já adiantando, são dois grandes motivos. Então, depois da vinheta, a gente já começa com o vídeo. Compartilhando aqui a tela, eu vou usar bastante o Guru Focus, que é uma plataforma que a gente usa lá no Dica Internacional. E aqui a gente consegue ver que as receitas é sempre trimestral aqui, na parte que eu vou mostrar é sempre trimestral. Então, a gente vê que em dezembro de 2021 cresceu 32% em relação ao mesmo trimestre de 2020. E aí em março, o final de março, 23%. Final de junho, 12,6%. Final de setembro, 6%. Então a gente vê que houve uma desaceleração bem forte nas receitas do Google. E esse é um dos dois principais motivos que fizeram que as ações de tecnologia tivessem uma queda bem forte nesse ano. As receitas estão desacelerando muito mais do que o projetado pelo mercado. A gente já sabia que todo esse crescimento aqui, principalmente 41% em 2021, em função do lockdown, de mudança em como as pessoas estavam comprando, não estavam comprando mais fazendo compras pessoalmente, presencialmente, estavam comprando mais pela internet. Isso fez com que o maior uso também dos dispositivos móveis, dos celulares, pelas pessoas, fizeram com que as empresas investissem cada vez mais em publicidade digital. E isso foi um catalisador aqui desse aumento expressivo das receitas do Google. E mais ou menos esses motivos foram que fizeram também com que outras empresas de tecnologia tivessem um crescimento de receita expressivo em 2021. Então a gente vê que agora, nesse ano, essas receitas desaceleraram muito. E aí, aqui indo para o custo das receitas, aqui no Google é mais o custo de tráfego, né? Custo de aquisição de tráfego. E a gente vê que ele cresceu um pouco abaixo das receitas. Nesse último trimestre, não. Que cresceu 12,8%, enquanto as receitas, como a gente viu, cresceram 6%. Mas o que impacta mais o resultado é esse crescimento de despesas operacionais, esse total aqui. Olha como foi grande. Em dezembro de 2021, ele cresceu 35%, depois 24%, 23,5% e 26%. Então, as receitas cresceram 6% no último trimestre e as despesas operacionais 26%. Isso acaba pressionando muito as margens do Google e esse foi um dos fatores que fizeram a ação não só cair nesse último resultado, que caiu bem depois da divulgação, como ao longo do ano esse crescimento bem forte das despesas operacionais. Essas despesas operacionais incluem mais despesas com pesquisa e desenvolvimento, mais despesas com funcionários, até de diversas áreas, vendas, marketing, gerais também, enfim, são várias despesas que acabam entrando nesse total de despesas operacionais. Até aqui a gente consegue ver, vou subir aqui para vocês conseguirem ver, que o número de empregados, esse aqui é de 2022 e 2021, subiu bastante, 186 mil nesse último trimestre contra 150 mil no mesmo trimestre do ano anterior. Vamos até fazer a conta aqui. Isso dá acho que uns 25% por aí. Dividido por cento. 24,5% de crescimento no número de funcionários do Google. Se a gente vier para cá, a gente vê que de 2021 para 2020 o crescimento foi um pouco mais comedido. Isso aqui acho que dá 13 a 14%. Então, esse crescimento recente de 25%, enquanto as receitas estão desacelerando, fazem uma pressão a mais do Google. Até um hedge fund, é como se fosse um fundo multimercado lá dos Estados Unidos, um hedge fund que tem 6 bilhões de dólares em ações do Google. Isso dá 0,5% da empresa. Fez uma carta aberta aí
os administradores do Google, pedindo para que eles diminuíssem as despesas, diminuíssem os custos, principalmente aí com funcionários. Então, só após essa carta que fala que o Google conseguiria funcionar bem, continuaria tendo bons resultados, bons crescimentos de receita com muito menos funcionários. Só essa divulgação dessa carta, que, enfim, não teve nenhum efeito prático ainda, fez com que as ações subissem 4% no dia. Então, isso deve continuar fazendo pressão. A gente já viu algumas empresas de tecnologia anunciando demissão de funcionários. A Amazon, que a gente vai falar daqui a pouco, anunciou cerca de 1% da força de trabalho recentemente. A Meta, que é o antigo Facebook, anunciou 13% de corte, o que é bem relevante, e a gente deve continuar vendo isso para outras empresas. O Google, na call de resultados, o CEO falou que tem a intenção também de desacelerar esse crescimento nas despesas operacionais, e é algo que a gente vai começar a ver sim nos resultados não só do Google, como de outras empresas de tecnologia nos próximos trimestres. E aqui passando aqui para a Amazon, eu falei várias empresas de tecnologia, mas vamos usar como exemplos o Google, a Amazon e a Microsoft, mas isso acaba se estendendo também para as outras empresas. A gente vê que as receitas também tiveram uma desaceleração, chegaram a crescer sempre aqui mais de 20%, 37% em 2020, em função justamente da pandemia, e agora em março 7%, em junho 7% de novo, e em setembro quase 15%. Em contrapartida, as despesas operacionais cresceram muito mais, 41%, 50%, 35%, 35% e 40% nesse último trimestre. Então, muito superior aí às receitas. Isso também acaba fazendo pressão na margem, e a Amazon, até dessas três, é a que mais tem caído nesse ano. Aí, vindo para a Microsoft, você vê que a Microsoft ela tem um resultado até um pouco mais estável do que essas empresas. As receitas diminuíram, mas não diminuíram tanto. Nesse último trimestre foi 11% de crescimento, diminuiu o crescimento, né? 11% de crescimento, sendo que em dezembro tinha sido de 20% de crescimento. Então, uma desaceleração, mas é uma desaceleração menor do que das outras empresas. E o total de despesas operacionais tem crescido mais do que as receitas como as outras empresas, mas é um crescimento também mais comedido. A gente vê aqui 15% no último TRI e 14% no penúltimo. E só esses 2 trimestres desses últimos que houve um crescimento maior das despesas operacionais versus ao crescimento das receitas. E até o número de funcionários da Microsoft nesse último resultado cresceu 22%. Aqui na Amazon é interessante a gente ver, também eu deixei aqui já aqui tem o número de funcionários, né, quase 1 milhão e 600, e aqui embaixo a gente vê o crescimento em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, sempre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A gente vê que aqui começa no segundo trimestre de 2021, teve um crescimento de 52% em relação ao segundo trimestre de 2020, e também veio desacelerando 30%, 24%, 28%, 14% e 5% no número de funcionários, no crescimento do número de funcionários no último trimestre. Diferente aí do Google e da Microsoft, que continuaram crescendo mais de 20%, a Amazon teve uma desaceleração mais forte, e isso deve continuar. Como eu falei no meio, há alguns minutos atrás, ela já anunciou uma redução na sua força total de trabalho. Então a Amazon começou diminuindo o número de empregados já nesse último trimestre, diferentemente da Microsoft e do Google. Os dois principais fatores que têm contribuído para essa queda, que têm feito majoritariamente essa queda das ações de tecnologia nos Estados Unidos, é a desaceleração forte nas receitas e o crescimento das despesas operacionais, sobretudo com muita contratação de funcionários. A gente sabe que o desemprego nos Estados Unidos está em 3,5%, quer dizer, estava há 1 mês atrás, 2 meses atrás, subiu para 3,7%, e com provavelmente essa demissão de várias empresas de lá, empresas grandes, deve também pressionar esse desemprego, deve aumentar, o que de certa forma é negativo,
mas é positivo pelo lado da inflação, que a inflação deve continuar arrefecendo. Então, só um último recado, pessoal. A gente abriu novamente a Black Friday do Dica Internacional. Então, pelo link abaixo, você consegue assinar o Dica Internacional por 3 anos, pagando apenas 2 anos. A gente tem visto que essa queda, principalmente durante esse ano todo, no mercado internacional não vai se manter. A gente já viu um crescimento aí em outubro, em novembro também, de mais de 10% no acumulado. E a gente acredita que esse crescimento vai continuar com os juros provavelmente subindo até maio ou abril do ano que vem e caindo no final de 2023. Então a gente acredita que as bolsas, principalmente dos Estados Unidos, vão continuar subindo. Então por isso que a gente reabriu a Black Friday do Dica Internacional. Então é isso, um abraço a todos e bons investimentos.